Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos então agora para o segundo livro de Reis, que continua aqui a nos contar a história, a saga do povo de Deus, né? Culminando efetivamente com a destruição do Reino do Norte e também, alguns anos depois, cerca de 130 anos depois, a destruição de Judá, que é o Reino do Sul. Vemos que, segundo nos contam os livros de Reis, o povo de Israel, ou do Reino do Norte, eles foram abatidos e conquistados, escravizados pelos assírios, e mais ou menos 100 e poucos anos depois, nós vamos ver que o Reino do Sul foi conquistado pelos babilônios. Evidente que, em relação a Judá, nós temos assim um relato bem resumido a respeito do, da conquista de Judá, da destruição de Jerusalém pelos babilônios e também a ida do povo ao cativeiro babilônio, né? Mas temos também aqui em Segundo Reis algumas histórias interessantes. Temos o início do ministério, início, meio e fim do ministério de Eliseu, né? Mas aqui já o início de um profeta que irá substituir Elias, e profeta esse cuja vida também foi marcada por vários milagres. Temos então histórias bastante conhecidas, como a ressurreição do filho da Sunamita, a cura de Naamã, o general sírio leproso. Temos a morte de Jezabel, uma morte bastante esperada, né, por aqueles que foram atormentados por essa mulher representante de Satanás. Temos os reavivamentos dos reinados de Ezequias e também de Josias. Então, é um período em que iniciam-se ou têm-se as profecias de alguns profetas que conhecidos de nós, né? Amós, Oséias, que profetizaram em Israel, e aí Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, que ministraram no Reino do Sul, ministraram em Judá. Mas já temos aí já o desenrolar já de uma primeira história entre Elias, que ainda está aqui, ainda está vivo, Elias e o rei Acasias, que sofreu um acidente, era o rei de Israel, do Reino do Norte, que sofreu um acidente, ele caiu de um dos quartos do alto em Samaria, que era a capital ali do Reino do Norte. Então temos aqui o relato de todo o acontecimento já no capítulo 1, e esse rei reconhecidamente não buscava a presença de Deus, não buscava a ajuda do Deus de Israel, e utilizava-se de homens para consultarem deuses estranhos em favor dele, principalmente aí o Baal-zebub, que era o deus dos ecromitas, era deus de Ecrom. Então, Elias, ele tem uma espécie de visão do anjo do Senhor que lhe adverte para encontrar-se com esses mensageiros e não permitir que eles então venham a consultar os deuses ou o deus do paganismo, né? Ele então dá uma palavra de juízo a esses homens a respeito do rei, e por causa da sua insistência em consultar deuses falsos. Esses homens então eles voltam para dizer a Acasias que, olha, Elias, ele proferiu tais e tais palavras e o que ele falou, de fato, é um juízo perturbador. Ele foi portador de um juízo contra a vida do rei. E aí temos no relato, conforme vocês podem ver aqui na própria apostila, que eles não disseram ao rei quem era, mas o rei perguntou qual era a aparência daquele homem que falou a eles tais palavras. E quando ele ouviu a descrição, ele teve a certeza de que era Elias, o tesbita. Elias, então, foi um profeta, meus irmãos, usado
pelo Senhor, como todos os outros, principalmente para corrigir a nação e trazer um juízo sobre os governantes maus, né? Então, assim, através do ministério sacerdotal e profético de Elias, Deus ele vai se manifestar em vários momentos de forma milagrosa, mostrando a todos em Israel que Elias verdadeiramente era um dos seus profetas. Mas, no entanto, meus irmãos, Acasias tinha um coração duro e então envia 3 capitães com 50 homens cada para Elias diante dele. Os 2 primeiros com os seus homens foram consumidos por fogo que caiu do céu, após Elias dizer: eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Deus estava confirmando tudo o que Elias fazia. Então, tudo que Elias pedia ao Senhor, o Senhor confirmava. Resultado, meus irmãos, é que o último capitão, de forma reverente, temendo por sua vida, e a de seus homens, chegou humildemente diante do grande profeta, rogando a ele que se apresentasse diante de Acasias. Elias, então, ele é conduzido, né, a descer do monte e apresenta-se ao rei de forma corajosa e disse ao rei que ele não sairia da cama onde estava e que a sua atitude de consultar Baal custaria a sua própria vida. Então assim aconteceu, meus irmãos, com a palavra do profeta. Acasias morre e seu irmão Jorão toma o seu lugar, toma assento no reino, porque Acasias era um homem que não possuía filhos. Temos aí no capítulo 2, então, um relato aí da escolha de Elias em relação a Eliseu como seu sucessor. Então, no capítulo 2, está escrito assim, ó: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais dividiram para os 2 lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro. E Eliseu passou. Assim, meus irmãos, vemos aqui o chamado de Eliseu, né? Veja que Eliseu ele não queria deixar a presença de Elias de jeito nenhum, porque para Eliseu ele precisava ver o momento em que o Senhor levaria Elias, em que o Senhor tomaria Elias. Então Eliseu ele
para todo lugar que Elias ia, Eliseu ia atrás, na expectativa de que a qualquer momento Elias seria arrebatado. E foi o que aconteceu. Elias foi arrebatado por um carro de fogo com cavalos de fogo, que o levou para o céu através de um redemoinho, né? Como diz aqui a apostila. E assim então, meus irmãos, de forma surpreendente, de forma maravilhosa, milagrosa, espetacular, termina o ministério profético de Elias. O que Eliseu faz é pegar o seu manto e ali já, no seu primeiro milagre, o rio Jordão abre para que ele possa passar no meio do rio. Os profetas tinham discípulos, meus irmãos, e esses discípulos viram o que Eliseu fez e reconheceram que o espírito que estava sobre Elias agora estava sobre Eliseu também. Eles, após muita insistência com Eliseu, enviaram um grupo de 50 homens que procuraram por Elias durante 3 dias sem sucesso. Ao retornarem a Jericó, ouviram da boca de Eliseu: não vos disse que não fosseis? O segundo milagre de Eliseu foi tornar as águas de Jericó potáveis novamente. Elias, meus irmãos, foi um profeta um dos profetas mais respeitados e temido por todos. Eliseu tinha grande responsabilidade de substituí-lo. Alguns rapazes, porém, pareciam não reconhecer a autoridade de Eliseu e começaram a zombar dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Eles o insultavam a subir como Elias. Eliseu os amaldiçoou e imediatamente saíram das duas ursas do bosque e mataram 42 deles. Esse episódio deixa bem claro que Deus realmente considera a Eliseu poder para exercer o ministério. E aí então, meus irmãos, já iniciada efetivamente a história de Eliseu, nós vamos agora então percorrer aí um pouco da sua caminhada já com a manifestação de alguns milagres, manifestação agora de um milagre ocorrido na vida da viúva, na vida de uma mulher que era pobre e um credor a perturbava, queria escravizar seus 2 filhos. Então, Eliseu soube que ela quase não tinha comida em casa, mas mesmo assim ele pegou vasilhas emprestadas de vizinhos, botou o pouco que ela tinha de azeite na botija, e ali então ele fala com o Senhor, e assim que ela volta para casa com os seus filhos, ele enche todos os recipientes com óleo que havia naquela botija. Então a viúva conseguiu um valor inestimável, que era o valor desse óleo, que era o valor deste produto, desta iguaria, que possuía um grande valor no seu tempo. E então, cada uma daquelas botijas foram ali preenchidas, foram enchidas até a boca, de forma que nenhuma ficou vazia. E aí então ele disse: vai e vende todo esse azeite aí, paga a sua dívida, né? Paga aquilo que você deve ao seu credor. Ele então abençoa a vida desta pobre viúva, e logo depois ele se encontra com uma outra mulher, essa mulher já abastada, essa mulher já não era uma mulher pobre, que é a história que Eliseu tem com a sunamita, que também está registrado no capítulo 4. Depois vocês deem uma lida em todo o desenrolar dessa história, né? Vemos aqui Eliseu e o rei Jorão, lembram o rei Jorão, descendente, ou irmão, melhor dizendo, irmão do rei Acasias. Ele agora está em poder de Israel. E da mesma forma que Elias, em tempos passados, advertia Acabe sobre seus pecados, Eliseu agora faz isso com Jorão.
Acasias não tinha filho e, como nós vimos, ele foi substituído, ele foi ali substituído pelo seu irmão Jorão. Jorão ele empreende uma pequena reforma e ele tira o altar de Baal, a coluna de Baal que havia sido erguida pelo seu pai. Ele derruba essa coluna de Baal. No entanto, ele permanece nos mesmos pecados que Jeroboão, pecados que fizeram Israel pecar, e não se apartou de nenhum desses pecados. Com a troca de comando, o rei Moabe, que estava submetido a Israel através do pagamento de tributos, rebelou-se contra esse domínio. Jorão reuniu todo Israel e convocou também Josafá, rei de Judá, para guerrearem contra os moabitas. O rei de Edom também foi convocado para essa batalha. Após 7 dias de caminhada, faltou água para o exército e para o gado. Jorão interpretou esse acontecimento como um juízo divino. Entretanto, Josafá, rei de Judá, disse: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? É aí que foi o problema, né? Então os 3 reis se apresentaram diante de Eliseu. Jorão foi duramente repreendido pelo profeta. Eliseu advertiu que somente o escutaria por causa da presença de Josafá, rei de Judá. Eliseu os orientou a cavarem covas e covas que seriam enchidas de água por Deus. E esse evento seria um evento sobrenatural, pois não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Então, Israel arrasou todas as cidades, entulhou os campos com pedras, tapou todas as fontes de água e cortou todas as árvores. O rei de Moabe ajuntou 700 guerreiros para tentar um ataque contra Edom, mas não foi bem sucedido. Seu desespero foi tão grande que ele pegou seu filho primogênito que reinaria em seu lugar, e o ofereceu em holocausto ao seu Deus para tentar aplacar a sua ira. Que desgraça, né, meus irmãos? Que vida desgraçada desse rei de Moabe, ao oferecer o seu próprio filho como um sacrifício para que aquele Deus viesse a livrá-lo das mãos dos seus adversários. E aí temos a história do filho da Sunamita, temos a história do ressuscitar do filho da Sunamita. Ela era uma mulher rica que ofereceu hospedaria e comida a Eliseu quando ele estava de passagem pela cidade. E a partir daí, então, todas as vezes que ele passava por aquela cidade, ele entrava na casa desta mulher para comer. E aí a mulher, então, lhe propôs ao seu marido a construção de um quarto único para Eliseu, para que ele pudesse repousar todas as vezes que passasse pela cidade. E aí, por essa gentileza, Eliseu disse à mulher que dentro de 1 ano ela carregaria um filho nos braços. A reação da Sunamita foi de descrença quando falou. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E então, ao fim de 1 ano, acontece exatamente aquilo que Eliseu profetizou. Ela dá à luz um menino, e conforme a palavra do profeta. Alguns anos mais tarde, o menino adoeceu e morreu. E a mulher então procurou Eliseu. Pense bem comigo, meus irmãos. Imagina isso, o profeta, ele profetiza, né, o nascimento de um filho, né, minhas irmãs, do seu ventre. E aí 1 ano depois, esse menino vem e morre. Certamente as irmãs ficariam bem chateadas. Porque como há uma promessa de Deus, e depois Deus então vai e desfaz a sua promessa, né? Então a mulher foi até Eliseu, foi até onde ele estava, lá no Monte Carmelo, e ali então ela enviou o seu ajudante Geazi, até a casa da Sunamita para ver o que havia acontecido, e também para levando o seu cajado para colocar sobre o corpo do menino, né? Mais especificamente sobre o seu rosto.
Mas não aconteceu absolutamente nada. E aí também vamos imaginar aqui o profeta nesse momento. Ele profetizou, Deus falou com ele, a mulher teve seu filho, e agora, um ano depois, esse filho morre. O profeta também deveria estar com a cabeça, né, pensando: Senhor, o Senhor me deu uma revelação, e eu transferi para essa mulher realmente aconteceu com ela aquilo que o Senhor disse, mas agora ela perdeu a sua criança. O que eu digo para ela, o que eu faço? Eliseu então vai até a casa da sunamita, ele ora a Deus, deita-se sobre o corpo do menino e esse então revive. Eliseu então ordena Geazi que chame a mulher. Eliseu disse a ela: toma o teu filho. O relato da ressurreição do filho da sulamita é bem parecido com o registro do menino que foi ressuscitado por Elias, que está lá em 1 Reis capítulo 17. Em 2 Reis 8, Eliseu alerta aquela mulher que buscasse um outro para morar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. A mulher atendeu a voz do profeta e saiu com sua família para a terra dos filisteus. E aí vemos uma outra história, que é a história da morte na panela. E 100 homens são alimentados. Eliseu, meus irmãos, ele vai retornar à cidade de Gilgal, e a fome chegou sobre a terra. O profeta estava reunido com os seus discípulos e deu ordem ao seu ajudante para que preparasse um cozido. Mas o moço, de forma negligente ou inadvertida, ele colheu colossíntidas, ou seja, um laxante poderoso, amargo e também venenoso, quando consumido em grandes quantidades. E alguém, percebendo o perigo, gritou: morte na panela, ó homem de Deus! Eliseu pegou um punhado de farinha e misturou no cozido de tal maneira que já não havia mal nenhum na panela. Em seguida, então, veio um homem de Baal Salisa, trazendo os pães da primícia para o profeta. Havia 20 pães de cevada no alforje. Eliseu orientou o homem a dar os pães para que os homens comessem. O homem se espantou, pois eram 100 homens. Eliseu insistiu, dizendo que eles comeriam e ainda sobraria. E aconteceu conforme o profeta dissera. Comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Uma vez mais fica patente o cuidado de Deus com as pequenas coisas do cotidiano das pessoas. E aí, meus irmãos, vemos a cura de Naamã, também uma história muito interessante, porque a Síria com frequência estava em guerra contra Israel, e Naamã era um grande general do exército sírio. Ele era muito famoso e considerado herói de guerra, porém padecia de uma doença grave naquela época, lepra. O Senhor Jesus fez menção a esse episódio no Evangelho de Lucas 4:27. Havia na casa do grande general uma jovem escrava israelita que fora capturada em um ataque à fronteira. Ela deu testemunho do poder de Deus através de Eliseu, dizendo: tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã, ao saber disso, pediu permissão ao rei da Síria para ir a Israel. A permissão lhe foi concedida e ele ainda recebeu uma carta, ouro, prata e vestes luxuosas para o rei de Israel. Quando o rei então recebeu essa carta, ele ficou desesperado, pois considerou um pretexto para um ataque sírio. Acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Disse o rei e rasgou as suas vestes. Eliseu, ao ouvir isso, mandou dizer ao rei de Israel que deixasse que Naamã fosse até ele, para que soubesse que havia Deus em Israel. Naamã, com toda a sua comitiva, dirigiu-se à casa do profeta, porém Eliseu enviou um mensageiro com a orientação para que Naamã se banhasse 7 vezes no rio Jordão. Naamã, entretanto, ficou irritado, pois ele esperava que Eliseu fizesse um milagre espetacular. E ademais, pensou Naamã, havia na Síria rios melhores que o Jordão. O orgulho por pouco impediu que o general fosse curado.
Seus oficiais o convenceram a fazer o que o profeta dissera. Naamã banhou-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornou como carne de criança, e ficou limpo. Naamã retornou a Eliseu para protegê-lo e presenteá-lo. Entretanto, o profeta não aceitou os presentes. Naamã então pediu autorização a Eliseu para levar 2 mulos com terra de Israel, para que ele pudesse erguer um altar a Deus e oferecer holocaustos somente ao Senhor verdadeiro. Eliseu despediu o grande general. Mas Geazi, o moço de Eliseu, movido por ganância, seguiu a comitiva de Naamã com o intuito de obter alguma vantagem. Naamã, ao vê-lo, perguntou se ele estava tudo bem. Geazi mentiu a Naamã para obter prata e 2 vestes festivais. Geazi escondeu tudo em sua casa. Ao retornar à casa de Eliseu, Geazi foi indagado pelo profeta: "De onde vem, Geazi?" Ao passo que o moço respondeu: "Teu servo não foi a parte alguma." Eliseu sabia que Geazi mentira. Ele revelou tudo o que fizera em oculto. Naquele momento, Geazi ficou tão branco como a neve e estava leproso. Vou entrar, meus irmãos, aqui nos outros milagres de Eliseu, e aí depois eu paro esta metade aqui da aula. Os discípulos dos profetas decidiram construir uma casa maior, pois o lugar em que eles viviam, os discípulos dos profetas decidiram construir uma casa maior, pois o lugar em que eles viviam com Eliseu é estreito demais. Foi o que eu quis dizer. Por causa disso, então, eles partiram para o Jordão para cortarem madeira para erguer uma nova habitação. Quando um deles usava um machado para cortar um tronco, o machado se soltou e caiu no rio. E aí o homem, então, ficou preocupado. O que eu vou fazer? Como é que eu vou pegar esse machado? Porque esse machado era uma ferramenta emprestada. Eliseu pediu que o mostrasse onde caíra e com o pau fez o machado flutuar. Imagine essa cena, hein? Em seguida, a Bíblia registra que o rei da Síria declarou guerra a Israel. Entretanto, tudo que o rei da Síria decidia em secreto contra Israel, Eliseu ficava sabendo e transmitia ao rei de Israel. Por várias vezes, as tropas de Israel foram salvas pelo conselho de Eliseu. O rei da Síria se enfureceu e perguntou: "Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel?" Ao passo que alguém respondeu: "Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir." Ao saber que Eliseu revelava a Israel o que ele fazia em secreto, o rei da Síria deu ordem para que prendesse um profeta. Descoberta a sua localização, tropas sírias imediatamente cercaram o local. Quando se levantou pela manhã e viu a cidade completamente cercada, o moço de Eliseu se alarmou. Eliseu, entretanto, o acalmou e orou para que Deus abrisse os olhos do jovem. E aí, meus irmãos, olha o que acontece. Só assim o ajudante pôde ver que eram maiores os que estavam com eles do que os que estavam com os sírios. Deus também feriu o inimigo com cegueira, de tal maneira que eles não reconheceram Eliseu, e este os levou até o rei de Israel em Samaria. Ao chegarem lá, os seus olhos se abriram, e eles perceberam o perigo que corriam. Eliseu fora salvo pelo exército de Deus. O rei de Israel perguntou a Eliseu se deveria matá-los. Porém recebeu como resposta: "Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor." Houve então naquele dia um banquete, e em seguida foram enviados de volta à Síria para o seu senhor, e por um tempo houve paz entre a Síria e Israel. Porém, depois de um tempo, a Síria sitiou Samaria. O cerco foi tão intenso que houve grande fome em Samaria. Naquele período, uma cabeça de jumento chegou a custar 80 ciclos de prata, quase 1 quilo de prata. O rei presenciou uma cena muito triste. 2 mulheres que haviam combinado comer os próprios filhos. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O rei também ordenou a morte de Eliseu, pois entendia que aquela calamidade era culpa do profeta. Eliseu então previu o término do cerco a Samaria e o fim da fome.
porém um capitão, que era muito próximo do rei, duvidou da profecia de Eliseu. Deus provocou um ruído de carros e cavalos muito grande no arraial sírio. Eles, ao ouvirem toda essa movimentação, fugiram apavorados. Havia 4 leprosos que ficavam à porta, que resolveram ir até o arraial dos sírios. Percebendo que o local estava vazio, voltaram a Samaria e deram notícia ao rei. O rei enviou mensageiros que confirmaram a informação dada pelos leprosos. Todo o povo, então, foi e saqueou o arraial inimigo, e o capitão, que tratou com desdém a profecia, morreu pisoteado pelo povo. Vamos, meus irmãos, parar por aqui. Infelizmente, eu gostaria de ler a escritura com vocês, mas nosso tempo não permite. E essa aula do segundo livro de Reis era um pouco extensa, e vamos então dividir nessas duas partes. Essa é a primeira parte, então. Vocês possam estar assistindo, ouvindo uma leitura da apostila, e em determinados momentos aqui eu paro para poder explicar algo que não esteja muito claro. Mas o que vemos aqui então, meus irmãos, até agora, aí não chegamos nem na metade do livro, é verdade, ainda estamos no capítulo 8, são 25 capítulos, mas na próxima aula a gente desenrola um pouco mais esse rolo e fala um pouco mais desse livro. Mas o que vimos aqui até agora é a sucessão de alguns reis em Israel, né, ou seja, no Reino do Norte, porque esse período da história aqui registrado nas Escrituras é ocupado um pouco pela história de Eliseu, e depois que Eliseu parte, em grande parte a história de Elias que parte, e depois a história de Eliseu, grande parte da história de Eliseu, que foi tão grande e importante quanto Elias. Eliseu andou, aprendeu, foi discipulado por Elias, e agora ele está experimentando e colocando em prática tudo aquilo que ele aprendeu com o profeta que se foi, e também está se tornando um grande profeta de Israel, com aí vários milagres, vários acontecimentos, vários livramentos da nação vindos pela mão do profeta Eliseu. Então, na próxima aula a gente continua, meus irmãos, a partir deste ponto, a partir do capítulo 8, veremos aqui a restauração da casa, dos bens da Sunamita. Então continuaremos a nossa saga, a nossa caminhada pelo segundo livro de Reis. Que Deus te abençoe, guarde sua vida rica e abundantemente.